Alberto está iniciando o modo, então. Iniciou. Então, vamos iniciar nosso encontro. Sejam todos bem-vindos nessa tarde linda de inverno, onde nós temos o prazer de aqui estarmos. A gente pede a guarda da espiritualidade para que esteja conosco, nos guiando nos estudos, neste aprendizado, e que possamos todos abrir nossos corações para tudo que for falado aqui, para que nosso coração se toque, a nossa alma se renove. E para iniciar, então, os trabalhos, né, a gente pede a Tarsila para fazer a prece inicial e o Ras fará a leitura, então, da palavra do livro de Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Pode começar. Pode começar? Eu achei uma prece aqui do Emmanuel. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra, tanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre assim seja. Amém. Amém. Graças. Linda prece. Linda prece. Linda, 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 linda. Encontrei aqui. Maravilhosa. Obrigado por compartilhar. Meus amigos e amigas, nesse dia, Papai lindo e maravilhoso nos presenteia com a lição que Emmanuel nos trouxe, nesse livro Palavras de Vida Eterna, com um título esplêndido, Amigos de Jesus. Essa reflexão do Emmanuel, ela se desenvolve a partir do Evangelho de São João, do capítulo 15, versículo 14, em que o evangelista escreve: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, como disse o mestre e amigo Jesus. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Possui multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Possui grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conhecem a adulação. Possui filas de defensores intransigentes. Contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Jesus possui assembleias de analistas. No entanto, os chefes transviados, que passaram nas eminências da história, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos. De vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se jungem aos companheiros.
Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que o século se lhe sobrepõe à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele, em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. É uma lição que se coloca como uma questão concreta, existencial, para cada um de nós. Qual é a minha relação com o Cristo? Como é a minha relação com Ele? Sou um admirador? Sou um fã? Sou um defensor intransigente, capaz de eliminar quem fale qualquer coisa contra ele? Ou disposto a falar mal de quem não concorda comigo? Um radical, conservador, que quer voltar às ideias, às concepções, como eram na religião judaica de antigamente? Tudo isso querendo provar, com tudo isso querendo provar que eu realmente sou verdadeiro seguidor do Cristo Jesus? Ou, como chama aqui a atenção Emmanuel, eu realmente presto atenção àquilo que significa a amizade. Na amizade, apesar da fala de Jesus poder ser mal entendida eventualmente, que ele diz que sereis meus amigos se obedecerem aos seus mandamentos ou aos seus mandos, a nossa relação, quando verdadeira com o Mestre, ela não tem nada de servidão. Como ele disse em outro momento, eu não quero servos, eu quero amigos. Fãs, seguidores, admiradores, intransigentes, capazes de matar opositores políticos, ideológicos, de qualquer outra natureza, outras pessoas, outros seres, outros líderes tiveram e têm na história humana. Mas amigos verdadeiros, aqueles que se unem por laços de afeto e de amor, são esses que Jesus quer conosco, comigo. Nesse sentido, vale a pena olhar humanamente. Como a gente forma amizades? Como podemos, então, ser amigos do Mestre Jesus? Do Mestre Cristo Jesus? No meio humano, como eu percebo, a gente faz amigos, normalmente, iniciando por afinidades. Tal como Kardec ensinou, é a relação também entre espíritos encarnados e desencarnados, pelo mesmo laço, o da afinidade. Afinidade essa que normalmente nasce no campo vibracional, pela forma, na frequência, no padrão em que eu existo, no modo vibracional. Aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero me tornar. Nessa afinidade,
a gente então vai deixando ecoar em nós aquilo com o que nos identificamos. No meio humano, no meio espiritual, e não seria diferente com o amigo e mestre Jesus. Dessa maneira, a amizade com Jesus, na minha vivência e percepção, é uma amizade que nasce da liberdade, da gratuidade, de uma adesão voluntária. Eu sou amigo de Jesus porque eu quero ser, eu escolho ser. Mas Jesus diz: você é meu amigo, mas para você permanecer meu amigo, você deve de seguir o que eu mando. E os mandamentos dele são exigentes. Eles testam realmente se o que eu tenho com ele é amizade. Na lição do final de semana passado, nós víamos um desses mandos dele. Mas o maior que ele disse: se quiserdes seguir-me e ser como eu, e ser meu amigo, amai-vos uns aos outros, do jeito que eu amei e amo vocês. Como ele ensinou, e a gente via na lição do final de semana passado, como ele manda a gente ser nessa relação. Misericordiosos, ou seja, bem-aventurado é aquele que tem misericórdia consigo e com os outros. Ou seja, quem tem um coração aberto, voltado para a miséria própria e alheia. Bem-aventurado, e também, se o mandamento dele, para ser amigo dele, é sermos mansos. Termos um coração limpo. Não guardarmos no nosso coração os ódios, as raivas, as cores, as decepções, as revoltas. Mantermos o coração limpo para podermos ecoar esse amor maravilhoso do Mestre e amigo Jesus. Ele diz que um amigo dele tem fome e sede de justiça. Defende essa justiça mesmo que isso leve a gente a ser perseguido por causa disso. Ele diz que é mandamento dele testemunhar-lhe a ele, Jesus, e as suas lições, mesmo isso no caso, pela prática do bem e a profissão na fé dele, nele, nos seus ensinamentos, mesmo que digam para nós que nós temos pacto com o demo, porque frequentamos um centro espírita ou um centro de umbanda, mesmo assim, você, eu, que aprendemos a adorá-lo, sermos amigo dele em espírito e verdade, como ele diz, o Emmanuel agora nos lembra, em espírito e verdade, mesmo que mintam esse tipo de blasfêmia, de maldade contra nós, ainda assim, nós perdoamos e seguimos em frente. Porque sabemos que já fizeram isso tanto com ele, quanto com todos os que vieram antes e testemunharam que essa é a relação verdadeira de amizade com a fonte criadora, de vibração e comunhão com a fonte criadora, da qual o Cristo é a face encarnada e expressão máxima que nós podemos conhecer. Dessa forma, à medida que a gente vai livre e espontaneamente aderindo a esses mandamentos e ensinamentos do Mestre, nós vamos iluminando as sombras em nós, da maldade que ainda é em nós, que a Tarsila rezava agora há pouco, que a divina bondade nos ajude a tirar de nós. À medida que permitimos que isso que o Mestre manda e nos pede para sermos seus amigos, que vivemos nessa vibração, existimos nela, praticamos o que ele ensinou, nós vamos despertar em nós mesmos essa luz, e essa luz começa a clarear e iluminar as nossas sombras, internamente e ao nosso redor. A luz sempre atrai atenções.
Ninguém atira pedra numa lâmpada apagada, queimada. Os insetos não voam, não batem numa lâmpada apagada. Eles voam numa luz que brilha. Quem está na escuridão, quando vê uma luz, no início fica ofuscado, incomodado. E só à medida que entende que isso afasta todos os perigos e engodos internos e externos, é que permite que a gente faça a limpeza dentro de nós. E aí sim, passemos a ser existencialmente um ser que ecoa em nós a fonte criadora, a mensagem do Cristo Jesus. Dessa maneira, nessa comunhão com Cristo, nós nos tornamos amigos do Mestre e Cristo Jesus. E, de presente, nos tornamos amigos no Senhor Cristo Jesus, como aqui no nosso querido e amado florescer. Que bênção a nossa. Obrigado. Obrigada, Raça. Como sempre, você fala brilhantemente. A Maruciele levantou a mãozinha. Pode falar, Maru. Tá. Não vou falar tão bonito quanto o Haas, porque realmente ele está de parabéns pelas palavras maravilhosas. E pelo seu sentimento também que passa pela tela. Mas eu peço sempre que Jesus apresente os seus amigos para mim, porque a partir do momento em que nós resolvemos, acredito que com vocês também deve ter acontecido, ou acontece isso, a seguir Jesus, sentindo Jesus, crendo e abandonando nos seus braços, muita gente nos critica e nos afasta. E tem aqueles amigos também que sorri e está dentro da nossa casa, mas, às vezes, não estão na sintonia de Jesus, na sintonia de trazer a paz e sim a fofoca. O verdadeiro amigo é aquele que Jesus nos apresenta de uma forma, às vezes, tão diferente do que esperamos. Posso citar a Dora como chegou nos meus caminhos, essa amiga de Jesus. O Haas, e vocês todos, a Poderosa, a Tarsila, o Sr. Luiz, todos que aqui estão. E lembra muito que privilegiados eram Lázaro, Maria e Marta, que, quando a gente lê sobre eles, me parece, corrijam se estiver errada, que eles eram amigos de sentar à mesa, de alimentar juntos, contar caso. E Jesus vai até... ele recebe a notícia que o amigo morreu, e ele vai, né? Aquele amigo que vai, né? Os nossos amigos também, eles vêm até nós e de um jeito ele acredita tanto e tem tanta sintonia que ele não pede ninguém para... Ele não entra até Lázaro, ele fala: Lázaro, vem até a mim. E Lázaro vem. E o amigo é esse que fala: vem, e não precisa de ninguém ajudar, ele vem por si só. E é esse tipo de amigo que eu guardo no meu coração, nos meus sentimentos e em toda a minha emoção. Isso que eu queria dizer. Um beijo a todos. Muito obrigada.
Obrigada, Maru. Falou lindamente, poderosa, linda. A fala está aberta, hein? Quem quiser fazer algum comentário. É um texto, aliás, os textos de Emmanuel são sempre maravilhosos, né? A gente se deleita a cada domingo quando lê uma lição do Emmanuel, né? E quando fala assim, amigos de Jesus, né? Às vezes no plano terreno é muito fácil a gente falar que tem 1 milhão de amigos, né? Como o Roberto fala na música, né? Mas lá no nosso íntimo a gente sabe aqueles que realmente estão alinhados em nossa sintonia, aqueles que fazem qualquer coisa por nós, e às vezes não precisa nem pedir. Quando eles já descobrem a nossa necessidade, eles já estão ali cobrindo, né? E faz uma prece, e manda uma mensagem, e comparecem, né? E a gente sente isso, né? A presença dos verdadeiros amigos. Então, isso que a gente preza tanto, e que às vezes a gente põe no punhado da mão, assim, os nossos amigos, né? Que a gente tem tanto carinho, tanto amor, tanto agradecimento, gratidão por eles, né? Eu acho que é dessa forma que Jesus nos quer, dessa entrega de você, dele não precisar pedir para nós, né? A gente compreender todo o seu evangelho, a gente compreender a dificuldade que é fazer todas as lições que ele nos ensinou, o evangelho está no exemplo dele, né? Então, eu acho que ele nos quer assim, com essa entrega que os nossos amigos de verdade têm conosco, é dessa forma que Jesus nos quer, né? Ele não está querendo de mim a perfeição, porque ele sabe que eu estou muito longe dessa perfeição. Mas ele quer que eu seja uma amiga dedicada, né? Que eu possa compreender o evangelho e todo dia tentar praticar esse evangelho. Ele está vendo em mim, em você, em todos nós, o esforço que nós fazemos no dia a dia para poder seguir as lições ensinadas, né? Eu acho que é isso que ele espera de cada um de nós, porque ele tem ciência plena de tudo e sabe que nós estamos muito longe da perfeição que um dia seremos, né? Mas ele quer esse nosso empenho, ele quer sentir que nós confiamos, que a gente ama e faz pelo bem, pelo amor, né? Então, eu acho que essa amizade que a gente vai traçando, fazendo uma cumplicidade com Jesus, né? Quando a gente está quietinho, assim, no nosso canto, pensando em algum problema, em alguma aflição, ou em alguma coisa para resolver, ou então naquele momento que a alegria é tão plena que você fala, uau, não estou nem acreditando, né? E que você fala, Jesus, obrigada aí, ó. Meu pai, meu irmão, esteja aqui comigo, que bom que você está me ajudando nisso. Que alegria enorme foi encontrar esses amigos aqui. Muito obrigada, gratidão, né? Então, eu acho que ele quer que a gente crie essa cumplicidade, sim. Esse papo cabeça, né? Cabeça e coração, é o PCC, papo, cabeça e coração, onde a sua mente está ali aberta, com a sua inteligência, o seu coração está ali numa melodia de amor, e você chama Cristo para perto de você. Falou, oh, Deus, estou aqui, Jesus, me ajude, hein? Estou nesse dilema, o que eu faço? Me dê uma força aqui. Olha, obrigada, viu? Então, eu acho que esse tipo de amizade é que ele quer que a gente tenha com ele, né? Dessa confiança, desse alinhamento, né? Desse chamego, desse respeito, sabendo que a gente pode contar 1000%, milhões por cento com ele, né? O que a gente tem que entender é que não é nós, eles que têm que estar descendo lá do alto para estar conosco. A gente tem que trabalhar para que a nossa sintonia se eleve para os níveis da bondade, do amor, das virtudes, para que a gente se aproxime dessa alta espiritualidade, para que a gente receba todas as orientações que eles nos dão o tempo inteiro, que nem sempre a gente capta, porque a nossa energia está lá, abaixo do pântano, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e lembrar que é dessa forma que eu acho que o nosso irmão maior nos quer, confiantes, empenhados, dedicados,
porque Ele sabe em que nível cada um de nós está em termos de crescimento espiritual, mas Ele enxerga o nosso potencial, Ele enxerga que nós estamos lutando para poder fazer como Ele nos exemplificou. Eu falo demais. Vamos em frente aí, que tem mais gente que pode falar. A Lu entrou agora. Vê aí quem quer falar um pouquinho. A Yata entrou também. Ah, o Guardar está aí bem na minha frente. Eu queria comentar com vocês um ponto que me chamou a atenção. No parágrafo, ele fala assim, que Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos. Então, Jesus, até o momento, ele tem vários tipos de pessoas em volta. E logo mais à frente ele fala que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida. Aí isso me lembra uma conversa filosófica de vários pensadores que eles falam assim, a gente não precisa gastar a nossa energia para tentar modificar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos próximos, cada um tem sua qualidade. A gente só precisa saber onde a gente vai colocar cada pessoa, qual a importância na nossa vida que a gente vai dar para cada pessoa. Então, se Jesus nos considera seus amigos, se a gente seguir o que ele manda, ele está nos colocando numa prateleira de importância mais alta. E é isso que a gente também tem que fazer, dar a real importância àquela pessoa, aquele que pensa como a gente, aquele que tem a nossa essência, aquele que vai nos ajudar. Eu sou muito suspeita, porque eu agradeço muito sobre os amigos que me são colocados na vida, porque são eles que, não é só que seguram no momento de crise, mas é aqueles que chamam atenção, aqueles que vivem junto, aqueles que estão nos altos e baixos da nossa vida, mas que têm a mesma essência que a gente. Então, adorei o fato da gente discutir sobre amizade num dia desses, porque eu acho que quem tem amigos, quem sabe o que o amigo pede e quem sabe seguir o que o amigo solicita, o que o amigo orienta, eu acho que esse é o caminho correto. A gente não vai se sentir sozinho. A gente vai estar em equilíbrio com tudo à nossa volta, se de fato a gente for sincero, se de fato a gente for puro, para seguir a luz que nosso amigo nos ilumina. Eu senti isso na nossa leitura de hoje. Adoro todos vocês, cada um com a sua essência, sua característica. Não conheço todos pessoalmente, mas eu tenho uma ideia do jeitinho de cada um. E a essência de cada um de vocês é essa vontade de crescer junto, essa vontade de aprender, de evoluir um pouquinho mais a cada dia. E tudo isso saiu da cabeça do sentimento de dois grandes amigos meus, que, nossa, brilham o meu caminho e eu estou atrás deles para sempre. Um beijo a todos. Parabéns a todos pelas falas de vocês. Realmente é isso mesmo. É muito importante esse sentimento. Mesmo que você saiba que alguém está passando um aperto, você não tem a possibilidade de talvez, de conversar com essa pessoa, de falar, mas você faz uma prece do fundo do coração, pedindo ao nosso amigo maior, e ele atende. E essa prece chega lá, com certeza, porque é a força do amor do Pai, do nosso Mestre amado Jesus, da nossa Mãe Maria, que nos dá essa capacidade de pedir com amor e a pessoa receber lá do outro lado do mundo. A pessoa não sabia que você estava orando por ela,
Daí ela passa uma mensagem dizendo, ó, tal hora parece que alguma coisa veio em mim que me levantou. Eu falo, graças a Deus. Então, isso sim é amor, é o amor que Jesus nos ensinou e que nos ensina a cada dia. Nós pisamos na bola com ele, porque somos humanos. Mas quando a gente pisa na bola, a gente chega para ele e fala, ó, o senhor me perdoa, porque realmente eu sei que o senhor me ama. E eu vou procurar fazer o melhor de mim. Então, é um papo legal com ele todos os dias, porque a gente sente que ele está conosco. E mesmo através dos nossos benfeitores, né, que sempre estão nos ajudando. Já aconteceu cada coisa na minha vida que como diz o ditado, se eu contar até Deus duvida, porque foi coisas assim maravilhosas que não tem. Se eu for escrever um livro, dá Os Miseráveis, os 2 volumes, porque são coisas maravilhosas. E eu sei que foi esse nosso amigo que intercedeu em cada vez. Tenho certeza. Marucelli sabe disso também, né, Maru? Então, que Deus nos abençoe a Como todos. sei, Dora. Joana sabe disso também, né, Ju? Todos nós sabemos, todos nós desse grupo. Eu amo esse grupo. Eu quero tanto que chegue domingo logo para eu voltar, ficar um pouquinho aqui, porque é muito bom. Beijo para todos, já falei demais. Obrigada, Dora. Sempre uma gostosura ouvir, né? A visão de cada um, né? O aprendizado e o universo de cada um que traz para nós a experiência, né? E falar de Jesus é tão, né? Nos leva a gente, o coração fica numa leveza, você fica numa energia assim, que parece que você pode abraçar o mundo, que pode apagar qualquer incêndio, né? Porque ele nos dá essa força mesmo, quando a gente começa a falar sobre ele, né? Onde quer que esteja, 1 ou 2 falando sobre mim, aí eu estarei, né? E nós estamos aqui, em 19 pessoas, 19 e 20, né? Veja a energia que todos nós estamos fluindo, doando e recebendo. Como é fantástico compreender que nós somos muito além da matéria física, né? Somos essa energia que nos liga, cada um num espaço totalmente diferente, e mais que tudo, né? A gente se liga nos outros planos espirituais, né? A gente consegue emanar nosso amor para aqueles que já partiram do planeta Terra, a gente consegue mandar todo o nosso carinho, nossa gratidão. Então, assim, os desígnios, os mistérios divinos são muitos, e nós ainda não sabemos nada, muito pouco sabemos, né? E vamos só compreendendo que o Evangelho tem que ser conhecido e praticado antes de qualquer coisa. Gente, são 17h43, eu não sei se mais alguém quer falar um pouquinho, senão a gente puder, podemos dar andamento aí com a dona Carmen, que hoje está conosco, para nos ler o Livro dos Espíritos. Gente, eu tô sem imagem, né? Aí eu apertei um botão, aí sumiu tudo. Foi misericórdia. Eu vou ficar sem aparecer, mas pelo menos eu falo, né? Olha. A senhora é um belo M aqui, ó, dona Carmen. Pois é, eu sou um M. Maria. Olha, M de Maria. Gente, é muito linda essa lição, né, do Palavra de Vida Eterna. Hoje o Noel fez uma festa junina, né? E todo mundo sabe do amor que eu tenho por esse grupo, né? Que me ensinou a andar, que me ensinou a fazer os trabalhos que a gente faz hoje, e foram meus professores, eles e o grupo da paz também. Então, eu falei, eu vou rever meus amigos, eu vou dar um abraço em todo mundo, e foi maravilhoso, né? E aí eu fiquei imaginando, depois eu vinha vindo para casa de volta, e vim pensando, né, a importância dos amigos, né? A importância que a gente tem na vida quando nós temos bons e maravilhosos amigos.
E quando eles não são tão bons e maravilhosos amigos, é porque a gente também não é tão maravilhosa e tão boa, né? Porque a gente sempre tem aquilo que pode segurar, não é? A gente são os afins. E aí eu vinha pensando, gente, eu não sou tão ruim assim não, né? Eu até que sou boazinha, porque olha quanta gente maravilhosa, né? Quantos amigos, né? E aí nós sentamos numa mesa que a Aninha nos apresentou. Esta é a minha amiga que dava aula comigo lá em Diadema, há 60 anos. Ai, esta outra é uma amiga que também a gente trabalhava junto numa outra escola, que faz 45 anos. Eu falei, meu pai do céu, então é todo mundo novinho aqui de amizade, né? E eu achei aquilo tão lindo, gente. Só faltava eles contarem, né? De viagens que faziam juntas e de alunos, né? De matérias que davam. Eu falei, gente, isso é sensacional, né? Aí eu fiquei pensando assim, conforme eu vinha embora, fiquei pensando nisso, né? Quando a gente chegar do lado de lá, quantos amigos será que nós vamos encontrar, né? E aí a gente vai falar assim: este foi meu amigo em 1927, este outro foi em 1930. Então, ou quem sabe, né? Eles vão atravessar a rua e vão falar: pelo amor de Deus, ela está de volta, misericórdia. Vamos fingir que a gente não viu. Então, nós vamos correr esse risco também, né, gente? Então, eu vou sugerir nesta tarde, né, que a gente possa tomar um pouco mais de cuidado e colocar essa lição na nossa vida, né? Porque quem faz amizade com Jesus tá bem na vida, né? É poderoso. Nós vamos fazer sombra com a Joana. Não sei, eu tô achando, né? Que a gente pode sim ser muito poderosa também para poder ser amiga de Jesus, né, gente? E para poder chegar no plano espiritual e alguém dizer assim: puxa vida, né? Você demorou para chegar aqui, não é? Eu tô achando isso. E aí a gente vai aproveitar esse poder maravilhoso do amor do amigo para a gente poder começar o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Oh, meu Deus! Hoje está bem maravilhoso, hein? É a 551 até 553A. Um homem mau, com o auxílio de um espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso seu próprio espírito formal. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Nossa, gente, eu acho tão linda essa resposta, tão inteligente, né? Porque a gente fica imaginando como nós damos força, né? Muitas vezes para o menos bom, né? Alguma coisa assim. Eu uma vez conversei com uma pessoa que eu achei tão interessante. Ela dizia que toda vez que até a Mônica Bolso hoje colocou a cadeira com encosto, né? Eu comecei a dar risada porque eu pensei, é bem isso que a gente fica imaginando. Essa pessoa com quem eu conversei dizia que a sensação que ela tinha é que sempre que sentava naquela cadeira, ela passava mal. E ela imaginava que podia ter alguma coisa embaixo da cadeira, colada assim na cadeira. E aí eu fiquei imaginando, né? Em vez de pensar isso, a gente pode pensar assim:
puxa vida, que coisa boa que eu consigo sentar numa cadeira, né? Quando a gente está cansada, a cadeira é um objeto real, né? Da nobreza, porque você descansa a tua perna, você descansa o teu quadril, né? Enfim, você dá valor àquilo que Deus te deu a oportunidade de poder sentar numa cadeira, né? E aí a gente muitas vezes mistura coisas porque não conhece um pouquinho só, né? Dessa doutrina maravilhosa que é consoladora e esclarecedora, né? E na 553 ele coloca: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de tornar ridículas sessão de boa-fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Gente, atenção a essa resposta, hein? Sim, tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Lindo isso, né, gente? Porque nós ainda somos muito infantilizados, né? E ainda criamos situações que nos parecem assim tão inteligentes, né? E que ao mesmo tempo são tão ridículas, porque nós ainda não aprendemos a dar valor ao bem, né? À bondade, à amizade real, e temos medo, né? Às vezes de uma palavrinha, temos medo de alguém que possa fazer qualquer coisa menos positiva, e damos um valor assim grande para algumas situações que nos parecem que foram feitas e trazidas e comandadas, seja lá a palavra que a gente quiser usar, por alguém que não nos quer bem. Se alguém não nos quer bem, paciência, nem Cristo agradou a todo mundo, não é verdade? Mas daí a gente pensar que nós podemos ser vítimas de algumas coisas que as pessoas fazem, a distância é muito grande, porque nós podemos ser vítimas, sim, eu concordo plenamente. Mas é de nós mesmos, né? A gente é vítima da nossa falta de precaução, da nossa falta de evangelho, da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança e de confiança em Deus. Então, nós somos os artífices da nossa própria vida, do nosso próprio destino. Eu não ponho todas as coisas que acontecem na minha vida na mão de alguém. Eu consigo fazer também coisas melhorzinhas e coisas piores, porque a gente ainda está num grau evolutivo menor, né? E um dia a gente vai aprender a fazer só coisa boa. Mas, por enquanto, ainda a gente muitas vezes erra, né? Então, nós devemos ter medo dos nossos próprios erros e não daquilo que os outros pensam ou fazem a nosso respeito, né? Essa é a lição de hoje. Ô, Joana Poderosa, para a semana que vem, eu tinha pensado na 554 até a 556. Pode ser? Tudo bem?
Você está sem... Não, tá certinho, dona Carmen. Acabei de já anotar aqui. Tá bom. Então, eu agradeço muito. E eu vou fazer um trabalhinho de amor agora. Ouvir vocês. Muita paz, viu? Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. senhora. Até domingo. Bom trabalho para todos, hein? Muito obrigada por tudo. Obrigada, senhora, dona Carmen. Deus nos abençoe. Agora, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar esse M aqui. Seja lá o que acontecer, fui eu que apertei, tá? Tá certo, dona Carmen. Nada, nem tchum. Vê se a senhora encontra a câmara aí na parte de baixo, a câmarazinha, que é aí que você pode voltar a ter sua carinha pra gente ver. Meu Deus! Veio? Olha, o que eu consegui fazer? Conseguiu. Sensacional. Eu sou Bem-vinda. Obrigada, Tete a titia. tete Muito agora. obrigada. Pronto, agora vou desligar meu microfone, tá bom? Dá licença. Tá ótimo. Então, a gente vamos dar continuidade, aguardar, fazer uma pequena ponte aí para a gente respirar fundo e continuar nessa sintonia de amor. Amigos, como a abertura pediu, vamos abrir os nossos corações, vamos renovar a nossa alma e a prece, nosso Pai Nosso, de forma tão brilhante, agradecendo e suplicando para que reconheçamos a nossa luz. Falamos de amizade, cada um tem sua interpretação, cada um tem seu caminho, mas nosso melhor amigo é Jesus. É só escolher e obedecer, algo tão simples. Mas vamos unir nossos corações, vibrando junto com Joana e seus mentores, para que a gente possa ter mais uma oportunidade de crescer juntos, nessa amizade tão bonita que foi criada no Florescer. Boa tarde, gente. Eles são brilhantes, tanto aconchego. Quando a gente compreende o nosso irmão maior. Jesus, que veio das esferas celestes para estar conosco, convivendo conosco, nos ensinando, falando e fazendo. E com todo este conhecimento sobre o Cristo, ainda hoje, a gente tem tanta dificuldade de compreender e fazer, porque nos voltamos tanto para as coisas provisórias da vida, esquecidos da nossa alma eterna e que segue adiante. E quando a gente trabalha, constrói com este amigo, quanto amor, quanta força, quanta luz nos acompanha. Filhos e filhas, nada pode ser maior que este presente que o Pai nos deu. Jesus em nossas vidas. E quando ele partiu do mundo, ele perdoou a todos, rogando ao Pai que nos perdoasse. Como pode duvidarmos deste amor do Cristo por nós? Quando ali
Ele esteve vindo até nós para nos mostrar a eternidade da vida, o amor incondicional do Pai. Nos trouxe as lições, os ensinamentos. E a gente se perde, ainda querendo facilidades. Mas tudo é trabalho. Cristo Jesus, bilhões de anos vividos, se prontificou a estar conosco. E nós, às vezes, no nosso tempo aqui terreno, a gente não quer dispor de minutos para elevar nosso pensamento e nos prostrar em gratidão a este amigo que não nos abandona. Nunca. E a gente se perde, às vezes, nas tentações da vida terrena. E ele, pacientemente, nosso irmão mais velho, e que irmão, nos aguarda. E, gente, toda a humanidade que conhece a história do Cristo deveria se voltar para a essência dentro de si e vislumbrar essa luz tão forte para que as escolhas de cada um mirassem somente no bem, em todo o bem que podemos fazer. No dia a dia, no trabalho, no lar, onde quer que esteja. Floresça é o nome do grupo. Devemos florescer com a palavra, o verbo em nós. Todos sabemos que todo aquele que tem um poder na terra adquire admiradores, seguidores, mas tudo isto é efêmero. A única autoridade que permanece é da moral e do amor. O Cristo é tudo isso e muito mais que não podemos ainda, na nossa ignorância, imaginar. Busquemos todos nós essa autoridade que traz luz, que traz paz, que traz alegria, que ninguém rouba. A autoridade que o Cristo nos traz é a autoridade que nos ensina a sermos humildes, a sermos caridosos, a termos compaixão, a termos indulgência, a sermos humanos e divinos, numa dualidade que ainda precisamos para crescer. Todos já conhecem a palavra. Todos já têm um conhecimento. É preciso trazer tudo isso da mente para a alma, para as mãos que trabalham, para a boca que fala,
temos que trazer a nossa vida para essa verdade que transforma. Obrigada a todos vocês. Sabemos quão precioso é o tempo no planeta Terra. Cada minuto, cada hora deve ser construído este alicerce que Jesus trouxe quando nos deu a doutrina consolador, o Consolador, que afaga todos os corações, todos. Nada tem a ver com religião, tem a ver com a lei divina e o amor do Pai. Vamos juntos agora, darmos as mãos, rogando ao Pai misericordioso, com toda a sua bondade, que ilumine nossa família terrena, que tenha misericórdia de cada um, que nos dê sustentação para a nossa caminhada, que o planeta Terra receba de cada um de nós o melhor de nós, do nosso amor. Deus Pai Todo-Poderoso, quanto amor recebo de ti e dou para o planeta Gaia, para que todos os irmãos recebam em todos os continentes, todas as nações, este amor, para que sustentem todos aqueles que estão em sofrimento, para que tenham força para mudar a trajetória. Eu agradeço a vocês, irmãos, que tenham a paciência de me ouvir. O meu pouco aprendizado, mas eu procuro construir este amor, porque o Cristo me deixa embebecida, ébria, e eu fico a pensar como poderei ser um exemplo como ele. E luto e construo dentro de mim mesmo essa energia para que ele seja meu amigo de todas as horas. Obrigada a todos pela presença. Eu vou passar a palavra para o Vanderlei.